Gente, boa tarde. Meu nome é Lucijane. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas que estão participando. Parece que só tem meninas, então vou falar meninas, mas se entrar algum menino eu vejo aqui. Vocês todas são fonoaudiólogas? Só para eu saber. À medida que a gente for conversando, vocês vão pontuando para mim se vocês são fono ou não, tá? Hoje eu planejei falar com vocês sobre as alterações das estruturas e funções do sistema estomatognático na infância. Eu pensei em uma aula mais, no sentido mais amplo, né, menos específica só para fonoaudiólogo. Por quê? Porque eu sei que o telesaúde tem um alcance para profissionais da saúde de diversas áreas, né? E eu acho importante que outros profissionais tenham conhecimento desses aspectos que a gente vai falar agora, sobre os quais a gente vai falar agora, porque ninguém trabalha sozinho, principalmente na saúde pública, na saúde coletiva, né? Normalmente as equipes são compostas por vários profissionais, são equipes multiprofissionais, né? Então eu trouxe o assunto de uma forma que todo mundo vai poder se beneficiar, né? E para quem estiver assistindo que é fonoaudiólogo e quiser reproduzir ou se basear nessa nossa aula de hoje para multiplicar isso nas equipes as quais vocês compõem, será um prazer muito grande. Eu acho que é bastante útil, ok? Bom, para iniciar, eu quero falar que a área da fonoaudiologia, que trabalha com as estruturas e as funções do sistema estomatognático, é a motricidade orofacial. O que é a motricidade orofacial? É a área voltada para o estudo e pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação de todos os aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical, certo? Como eu falei no início, lá na introdução, a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente depende de uma equipe multidisciplinar ou mesmo interdisciplinar, né? Principalmente para quem trabalha aí nas equipes de saúde da família. Quando a gente fala especificamente da área da motricidade orofacial, então a gente pensa trabalhar junto, né? O fonoaudiólogo vai pensar em trabalhar junto com o odontólogo, né? E aí a gente pensa no cirurgião dentista pediatra, no ortodontista, né? O fonoaudiólogo vai trabalhar também com o psicólogo, vai trabalhar com o fisioterapeuta, vai trabalhar com o médico, obviamente, né? E mais para frente a gente vai ver que a gente vai ter muita relação aí com a otorrinolaringologia, vai trabalhar também com nutrição e eu repeti aqui fisioterapia. Desculpa, mas a fisioterapia de fato é bastante importante. Ok? Bom, o que é sistema estomatognático? Para quem não está acostumado, para quem estiver assistindo e não estiver acostumado com essa terminologia, o sistema estomatognático é composto das estruturas da face, né? Das estruturas da face que são responsáveis pelas funções de mastigação, respiração, fala, deglutição, enfim, né? Então, essas estruturas todas têm funções em comum, mas cada uma tem as suas próprias características, né? São estruturas estáticas e estruturas dinâmicas, ok? Das estruturas estáticas, a gente tem as estruturas ósseas, né, os arcos osteodentários, a base do crânio, o osso ióide. A ATM, que é a articulação temporomandibular, os dentes e a mucosa oral, os tendões, aponeuroses e ligamentos. Todas essas são estruturas estáticas ou estruturas passivas. Então, a gente, só para ilustrar, aí toda a estrutura óssea do crânio, né? E
a gente tem também as estruturas dinâmicas, ou seja, aquelas estruturas que se movimentam, né? Nós temos as unidades neuromusculares que são inervadas, né? Os nervos podem ser nervos motores ou sensitivos, né? Responsáveis pela função motora ou responsáveis pela sensibilidade, e a gente tem também os músculos, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque aí eu acho que a parte anatomo-funcional das estruturas do sistema estomatognático é uma aula toda, é uma aula completa. E, na verdade, tudo que eu vou falar aqui agora é um assunto bastante complexo. Na faculdade, a gente vê isso tudo aqui durante praticamente quase todo o semestre, né? Pelo menos uns 3/4 do semestre, a gente vê tudo isso que eu vou falar na aula hoje, né? Então, para pontuar isso com mais detalhe, a gente precisaria de mais encontros, né? E mais tempo, certo? Então, aqui de novo, para ilustrar, aqui os músculos da face, os músculos responsáveis pela mastigação, os músculos supraioides, os músculos infraioides, que todos eles vão se movimentar em conjunto, né, para exercer todas as funções que são comuns a eles, ok? Bom, esse sistema estomatognático está ligado à função ou depende da função de outros sistemas, né? Então, como eu já falei, ele depende do sistema nervoso, né? Tem tanto a parte motora em nível cortical, que é responsável pela mobilidade da musculatura, das estruturas da face, né? Como a inervação periférica, que também é responsável ou pelo movimento ou pela sensibilidade. Vai depender também do sistema metabólico e endócrino, vai estar relacionada à função do sistema digestivo, do sistema respiratório e vai depender também do sistema circulatório, né? Então, ele está interligado com tudo isso. A gente nunca pode pensar, quando a gente trata de qualquer estrutura do corpo humano, né? O corpo humano é uma máquina complexa e está tudo interligado, né? Então, a gente nunca pode pensar de uma forma muito separada. Tudo depende, uma coisa depende da outra, uma função depende de outra, uma função depende de adequação ou de estabilidade das estruturas musculares, por exemplo, ou das estruturas ósseas, né? E a gente vai falar isso ao longo da aula aqui, quando a gente trata especificamente do sistema estomatognático. Então, a gente tem as funções clássicas do sistema estomatognático ou do sistema sensório-motor oral, que são sucção, respiração, fala, mastigação e deglutição, né? Essas são as funções clássicas, são as funções que a gente usa no dia a dia. Algumas são inatas, né? E algumas vão sendo aprendidas durante a vida, né? Ao longo da vida, como por exemplo a fala, né? E a gente tem as funções adaptativas também, né? Ou seja, são funções que utilizam as mesmas estruturas daquelas outras das funções anteriores, das funções clássicas, né? Respiração, sucção, fala, mastigação e deglutição. A gente usa as mesmas estruturas, mas são funções adaptativas. O bocejo é uma dessas funções, as expressões faciais, né? As faces, o sopro, as funções anteaborais, o riso, o sorriso, a mordida e o beijo, certo? O que eu vou falar primeiro, o que a gente vai abordar primeiro em relação às estruturas do sistema estomatognático? Vou falar primeiro sobre o frênulo lingual. Por quê? Quando a gente pensa em hierarquia de avaliação ou em idade cronológica, a primeira estrutura do sistema estomatognático que vai ser avaliada,
né, logo ao nascimento, é avaliada por lei nas maternidades ao nascimento do bebê, é o freno lingual, que é o famoso teste da linguinha, certo? Então, por isso que eu resolvi começar falando do freno lingual. Nessa foto, a gente vê um freno lingual com inserção normal, com inserção na parte medial da língua, né? Um frênulo que não tem aparentemente alteração nenhuma. É um frênulo que permite mobilidade adequada da língua, né? Quando que a gente vai ter uma alteração? Quando que a gente vai ter um problema? Quando for feita a avaliação do frênulo lingual, ou ao nascimento, lá no teste da linguinha, ou no decorrer da vida da criança, se esse teste da linguinha não tiver sido feito, ou se ela apresentar alguma dificuldade ao longo do crescimento dela, e a gente perceber que esse frênulo impede ou dificulta a movimentação dessa língua, né? Então, a gente tem aqui exemplos de frênulos com um tipo de inserção que vai impedir, que vai limitar, olha só, vai limitar o movimento da língua. A gente tem aqui um frênulo curto com inserção longa, olha aqui, ele vai inserir, né, ele vai até aqui na pontinha da língua, e ele é curto, ele impede que a língua se movimente, né, que a língua faça um movimento de elevação que ela tem que fazer, né, de elevação, lateralização. Então, eu vou ter dificuldades em relação ao funcionamento dessa língua. E aqui, nessa foto abaixo, eu tenho um frênulo bastante encurtado, né, muito encurtado, que é um caso que a gente já pode chamar de anquiloglossia. Eu tenho praticamente a língua presa ao soalho da boca, né? Isso aqui eu realmente tenho uma situação que impede completamente o movimento da língua. E quando eu tenho essas situações de limitação ou de impedimento de movimento da língua, o que vai acontecer? No bebê, por exemplo, por que o teste da linguinha é importante? Né? Se eu tenho alterações de mobilidade da língua, ou seja, se eu tenho um freno encurtado, ao ponto de causar dificuldade de mobilidade da língua, o que vai acontecer? O bebê vai mamar e não vai conseguir sugar da forma correta, porque ele precisa do movimento da língua para fazer a pega correta, para pressionar o mamilo da mãe, para que ele consiga sugar o leite de forma adequada, né? Então, a gente tem aí, inclusive tem pesquisas que apontam uma correlação entre o encurtamento do frênulo lingual, né, a dificuldade de mobilidade da língua do bebê e o desmame precoce, né? Isso é um dado bastante relevante, né? E se não bastasse isso, uma criança com dificuldade de mobilidade de língua, mais tarde ela vai ter dificuldade, vai continuar tendo dificuldade para se alimentar, porque ela não vai fazer lateralização, vai ter dificuldade na lateralização da língua durante o processo de mastigação. Mas o mais evidente nisso tudo é realmente a questão da aprendizagem da fala, né? Ela vai ter dificuldade na emissão dos fonemas líquidos laterais vibrantes, né? Quais são os fonemas líquidos laterais? O L e o Lh, e o vibrante, o R, né? Mas é muito importante a detecção precoce, por isso que a gente bate na tecla, e isso dentro da equipe multiprofissional de saúde é uma coisa que tem que ficar muito evidente. E nas orientações que vocês forem fazer às mães, também às mães gestantes ou às mães que tiverem tido neném, é muito importante que elas saibam, que elas tenham a consciência de que esse teste da linguinha existe, né? E que ele é importante para que o bebê consiga fazer a amamentação corretamente, né? Para que ele possa ter essa oportunidade de aleitamento materno, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas a gente sabe
todo mundo sabe que é de extrema relevância, extrema importância, né? Bom, passando. Então, daí eu já passo para a sucção, né? Continuando o assunto relacionado ao frênulo lingual e a importância disso tudo para o processo de aleitamento materno. A primeira função, que o bebê vai usar para se alimentar é a sucção, né? Que a criança vai usar para se alimentar é a sucção. Então ele tem que ter o quê? Tem que ter estruturas musculares da face adequadas, né? E a gente, durante essa aula toda, nós vamos falar de bebês que não tem nenhum tipo de problema neurológico, que não tem nenhum... ou seja, que nasce dentro dos padrões de normalidade, né? Dentro dos padrões que a gente espera que seja de normalidade. Se eu for pensar em um bebê que nasce com problemas neurológicos, por exemplo, uma criança que nasce com paralisia cerebral, aí eu já vou falar de uma forma diferente em relação a todas essas funções, a sucção, a respiração, a mastigação, a deglutição. Então, também é um assunto para uma outra ocasião, para uma outra aula. Vamos pensar aqui nos bebês que nascem com todas as estruturas dentro do padrão esperado de normalidade, né? Outra coisa também, um outro assunto para uma outra aula, é um bebê, por exemplo, que nasce com fissura de lábio, com fissura de palato, né? Aí também, todas essas orientações em relação à sucção, fala, mastigação, deglutição e respiração, são completamente diferentes, né? Vamos falar hoje do bebê e da criança que nasce com todas as estruturas íntegras, né? Ou com alterações mínimas que podem ser corrigidas ou podem ser prevenidas. E a gente vai falar sobre isso ao longo do tempo hoje. Continuando então em relação à alimentação. Por que eu falei antes o frênulo lingual para entrar aqui nesse assunto da sucção, né? Como eu já falei, o frênulo lingual adequado, ou seja, aquele que não impede, que não dificulta a movimentação da língua, é fundamental para que eu tenha uma sucção adequada, ou seja, para que o bebê consiga fazer a sucção do leite materno. Se ele tiver o frênulo encurtado, ele não vai conseguir fazer uma pega adequada. Se ele não consegue fazer essa pega adequada, o que acontece? Ele vai mamar pouco, não vai ser suficiente para ele vai cansar com mais facilidade, porque vai ser difícil para ele fazer a sucção, porque a língua é fundamental. A língua comprimindo o mamilo é fundamental para que ele consiga fazer a sucção do leite, né? Se ele não faz essa pega adequada, a mãe também vai sofrer com isso, vai acontecer, ela vai sentir dor ao amamentar, podem aparecer fissuras no mamilo, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar e insistir na prática do teste da linguinha, né? Insistir nessa avaliação precoce do frênulo lingual para que esses problemas durante a amamentação não ocorram, né? E se há desmame precoce ou por causa da dificuldade de mobilidade de língua, por causa do frênulo lingual, ou por outro motivo, né? O que pode acontecer? A mãe pode não ter tempo para amamentar, né? Ela tem que... muitas conseguem, né, ter o prazer de gozar do seu direito de ter a licença maternidade por 4 meses ou 6 meses, mas muitas delas não conseguem, né? Profissionais liberais ou às vezes profissionais até domésticos não conseguem ter esse tempo para amamentar, né? Mas as mães que conseguem ter os 4 ou 6 meses de licença maternidade para amamentar devem procurar fazer, né, seguir isso à risca, amamentar mesmo, né?
E algumas também passam por problemas de saúde. A gente sabe que tem depressão pós-parto, tem outros problemas que vão dificultar essa amamentação, né? Mas independente disso, por que é recomendado, além, claro, das questões nutricionais e imunológicas, que todo profissional da saúde já sabe em relação à amamentação, né? Por que é recomendado também, e a gente insiste muito, e a odontologia insiste muito também nessa questão dos 6 meses de amamentação no peito da mãe, né? Porque a gente sabe também que esse movimento de sucção é extremamente importante para o desenvolvimento das estruturas orofaciais da criança, né? Do crescimento crânio-facial. É importante tanto para o bebê ter um desenvolvimento da musculatura, né? Também da parte óssea, né? Todo o crescimento crânio-facial depende, em grande parte, desse período adequado de amamentação, né? Uma outra aula também que a gente pode falar com bastante, com mais tempo e com mais detalhes, seria uma aula só sobre amamentação, sobre pega, né? A gente pode planejar isso depois no outro momento, bom? Né? E reforçando mais uma vez para todos os fonoaudiólogos que estiverem assistindo, tudo isso que a gente está conversando aqui são conversas importantes que têm que ser feitas, né? Que ser promovidas no ambiente de trabalho de vocês, para todos os profissionais de saúde e para todas as famílias, né, que tiverem bebê em casa, para todas as mães que forem ter bebê, é importante a gente ter essa conversa com eles, tá bom? Então, voltando aqui para a importância da amamentação, né? Eu já falei das vantagens nutricionais. Tá vendo como a gente não consegue trabalhar de uma forma dissociada dos outros profissionais? Eu estou aqui falando em vantagens nutricionais, né? Não é só fonoaudiólogo que sabe disso, muito pelo contrário, o nutricionista e o nutricionista da sua equipe, ele vai saber falar disso com muito mais propriedade, né? Mas a gente sabe e a gente faz parte das campanhas de aleitamento materno, evidenciando também essas vantagens nutricionais. Tem as vantagens imunológicas, a gente sabe que o leite da mãe é a melhor vacina que existe para o bebê, né? É a melhor fonte de anticorpos que o bebê pode ter é o leite da mãe, né? Então, mais um motivo para a gente incentivar o aleitamento materno. Pensando especificamente na fonoaudiologia e na odontologia, crescimento crânio-facial, o desenvolvimento adequado da musculatura e o desenvolvimento de todas as outras funções também. Respiração adequada, a sucção vai estar adequada e essa musculatura se desenvolvendo de forma adequada e o crescimento crânio-facial acompanhando esse desenvolvimento, a gente vai ter também as outras funções, mastigação, deglutição e fala, adequadas, né? Então, aqui, nesse momento da amamentação, nesse momento da sucção do bebê, é o primeiro passo para que a gente tenha uma adequação das outras funções que ele vai adquirir futuramente, né? Então, como eu falei lá no comecinho, é impossível falar sobre sistema estomatognático, falar sobre estruturas e funções de uma forma dissociada, né? A gente não tem como dissociar do resto das funções do desenvolvimento humano, né? A gente não tem como dissociar do resto a fala, a mastigação, a deglutição e a respiração, do resto do corpo humano todo, como a gente não tem como dissociar todas essas funções do sistema estomatognático, né? Elas são interligadas entre si. Então, durante a aula, eu vou estar o tempo todo voltando, né, em alguma estrutura, em alguma função,
que eu já falei anteriormente para a gente fazer esses links, para a gente fazer esses laços, tá bom? E por último, eu quero dizer que a sucção, que a amamentação, desculpa, é um momento de vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, né? E a gente não pode, de forma alguma, desmerecer esse momento da amamentação, né? E eu quero dizer mais, eu já falei que é um assunto para outra aula, mas é uma coisa importante para se falar aqui. A gente fica muito preocupado em apoiar, e não só apoiar, mas em reforçar para as mães que o aleitamento materno é importante, mas para aquelas mães que não conseguem, por um motivo ou outro que eu já citei aqui, fazer esse aleitamento materno, se ela precisar de usar mamadeira, que a posição do bebê, que a atenção que ela dê para o bebê nesse momento da amamentação seja a mesma atenção, seja a mesma posição que ela faria se ela estivesse dando o próprio peito, né? Isso é uma coisa muito importante, porque esse vínculo afetivo é necessário, né? É necessário para o desenvolvimento emocional do bebê, é necessário para o vínculo entre mãe e filho, né? Então, o momento da amamentação, seja ele no peito, seja na mamadeira, deve ter a mesma atenção, deve ter o mesmo cuidado, deve ter o mesmo carinho, tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa importante, quando a gente fala de estruturas do sistema estomatognático, e voltando lá no título da nossa aula, que são as alterações das estruturas e funções do sistema estomatognático, eu não posso deixar de mencionar aqui os hábitos nocivos, né? Eu coloquei aqui uma figura, né, mostrando um bebê fazendo sucção digital e uma outra figura mostrando o bebê fazendo uso de chupeta. Tá, mas são só esses os hábitos nocivos? Não, né? Mas por que eu evidenciei esses aqui? São os hábitos que mais vão causar problemas em termos de estruturas do sistema estomatognático, né? Eu vou gerar problemas musculares e problemas ósseos, né? Um bebê que faz sucção digital, por exemplo, ele vai ter o palato profundo, né? Ele vai ter o céu da boca mais fundo, mais estreito. Isso vai comprometer todo o resto do crescimento craniofacial, vai comprometer a oclusão das arcadas dentárias, né? A chupeta, também é a mesma coisa, além do que esses hábitos nocivos, eles podem começar a evidenciar uma respiração oral, né, uma respiração bucal que não é de origem orgânica, que é de origem funcional, né, o hábito de ficar com a boca aberta, né, e também toda a estrutura muscular que vai estar comprometida, o que favorece o hábito de ficar com a boca aberta, né, então não tem como a gente dissociar essas coisas. Agora, como hábitos nocivos, eu posso citar também, além do dedo e da chupeta, o uso da mamadeira, né, o uso prolongado da mamadeira, principalmente aquela mamadeira com o furo aumentado, que não vai fazer com que o bebê tenha que ter força para sugar o leite, né? E aí vai causar flacidez na musculatura orofacial, certo? Sucção de fralda também, tem bebê que tem o hábito de dormir mordendo a pontinha da fralda ou da coberta, ou algum brinquedo, né? Também a gente pode considerar como hábito nocivo, né? A gente conhece isso também como hábito deletério, né? Outro hábito nocivo, mais para frente, a criança pode desenvolver, ficar mastigando a ponta do lápis, né? A ponta superior do lápis, da caneta, a onicofagia também, ou seja, o hábito de roer unha, também é um hábito nocivo, né? E tudo isso a gente tem que prestar atenção para evitar problemas futuros, certo? E aí, pensando nos hábitos nocivos,
né? E evidenciando principalmente lá o nosso bebê que está fazendo sucção digital ou a mamadeira, a gente vai ter aqui, olha, as mordidas abertas, né? Olha só, né? Isso aqui é bastante provável, olha essa, né? Isso aqui é bastante provável que seja causado ou por sucção digital ou por uso de chupeta prolongado, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção lá atrás nos atos deletérios para evitar esse tipo de problemas oclusais, né? E a gente sabe que problemas oclusais vão trazer dificuldade de fala, dificuldade de mastigação, enfim, tá vendo? Não tem como separar tudo isso, né? Uma coisa sempre vai estar interligada à outra, né? Eu tenho às vezes casos de sobremordida ou de crianças, eu não coloquei foto aqui, foi uma falha minha, mas de crianças que têm o queixinho mais curto, né? Às vezes por deficiência no crescimento, deficiência no crescimento crâniofacial, que vem lá, por exemplo, da falta de amamentação, né? Que vai alterar, que vai trazer dificuldades para todo esse desenvolvimento crâniofacial. Agora eu coloquei aqui uma maloclusão, que é a mordida cruzada anterior, né, o prognatismo ou classe 3, de acordo com a classificação de Engel, que normalmente não tem a ver com o crescimento crâniofacial por causa de falta de sucção quando era bebê ou por causa de algum outro hábito deletério. A mordida cruzada anterior, o prognatismo, ele frequentemente ele tem uma origem genética, tá? Ele é uma coisa hereditária, tá? Então, dificilmente isso aqui vai ser causado por algum tipo de hábito. Normalmente, você pode procurar na família que tem pessoas com a mesma característica óssea, tá bom? Isso aí, por que é importante nós, fonoaudiólogos e os outros profissionais da saúde que não são odontólogos, observar essas maloclusões todas que a gente está tratando aqui? Porque quanto mais precoce a criança for encaminhada para já ir fazendo acompanhamento, depois disso o tratamento ortopédico, depois o tratamento ortodôntico, ou não necessariamente nessa mesma ordem, melhor é para a criança, né? Deixar para corrigir isso quando adolescente ou quando adulto já é um processo muito mais difícil, né? Então, quanto mais precoce a gente perceber e puder fazer o encaminhamento, muito melhor, certo? Vamos lá. Olha só, outra causa muito frequente de maloclusões, né, que é o que a gente estava tratando nos 2 slides anteriores, e de de alterações musculares, de alterações no crescimento crâniofacial, é a respiração oral, né, ou respiração bucal, tá? E aqui eu trouxe 2 fotos, então eu não quis trazer foto de criança, né, do rosto todo da criança por questões de uso de imagem, mas aqui dá bem para a gente observar. Uma criança que respira pela boca, o que vai acontecer? Olha só, eu vou ter criança com lábios volumosos, evertidos, muitas vezes o lábio superior mais encurtado, mostrando aqui grande parte dos incisivos anteriores, né? Lábios ressecados, olha aqui, um lábio superior fino, né, em relação ao lábio inferior, que é mais volumoso um pouquinho e tá evertido, né? Olha aqui, tá bem evertido, tá bem voltado para fora, né? Digamos assim, em termos mais populares. Eu tenho aqui outra característica bastante comum em pessoas que fazem respiração bucal, as narinas, né, pequenininhas, o nariz as narinas bastante afiladas, né? Por quê? Porque a respiração é preferencialmente pela boca, tá? Deixa eu ler aqui uma pergunta. O uso de chupeta
Quando a mãe retira a chupeta, a criança cria uma irritação e fica nervosa por qualquer coisa. Tá, eu concordo, Eliane, com você, mas a gente tem que pensar na questão do custo-benefício, né? E não dá para... A gente tem que avaliar caso a caso, né? A gente sabe que a mãe muitas vezes usa o artifício da chupeta para acalmar a criança, e é verdade. Isso vem lá da psicologia, lá das questões da fase oral da criança, ela necessita dessa sucção para se acalmar, ela necessita, é um processo emocional da criança, sim, né? Mas a gente tem que realmente pensar na questão do custo-benefício, né? Outra coisa que eu sempre falo, que às vezes é muito mais interessante deixar a chupeta do que deixar a criança fazer sucção digital, né? A chupeta é mais fácil de tirar, tá? E ela não precisa ser tirada de uma hora para outra, do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? A chupeta ela pode ser tirada aos poucos, né? Para causar menos irritações, para causar menos complicações para essa questão emocional da criança. Mas é importante que ela seja retirada para evitar futuramente todas essas alterações de crescimento craniofacial que eu estou citando aqui. Tá, Tamires, as chupetas ortodônticas minimizam esses agravos, tá? O ideal é que não seja usado chupeta nenhuma. Se tiver que usar chupeta, sim, a chupeta ortodôntica é mais adequada, tá? Porque ela realmente proporciona o melhor posicionamento da língua. Outra coisa, ela tem que ser, ela não pode ser muito grande, ela tem que ser suficiente para que a criança possa vedar o máximo possível os lábios, né? Possa ter uma postura mais aproximada de lábios vedados. E a língua na postura correta, ou seja, próxima à papila palatina. Então, realmente, a chupeta ortodôntica favorece isso. Mas nem a chupeta ortodôntica deve ser usada por um tempo prolongado, né? Porque também pode, por tempo prolongado, causar alterações, tanto em termos de musculatura quanto em termos de arcada dentária, tá? Mas sim, as chupetas ortodônticas são menos piores, certo? Continuando aqui, falando sobre a respiração bucal, né? Eu estava falando das características do nariz, das narinas bem afiladas, bem pequenininhas. Eu vou encontrar olheiras também. E olha aqui a bochechinha dessa criança, né? Bem flácida, bem volumosa, né? E aqui a gente já pensa, então, se ela não tem condição de fazer vedamento labial, se ela não tem condição de força, de musculatura dos músculos responsáveis pela mastigação, né? Como que vai ser a mastigação, como que vai ser a deglutição dessa criança e como que vai ser a fala. Olha aqui, uma criança que é respiradora bucal, olha a postura da língua dela, lá no soalho da boca, né? Bem no soalho da boca. Então, ela já não tem a postura de língua adequada, tá? Claudiane, meu filho usou chupeta até os 2 anos, tem um tempo limite para usar que não dá nenhum problema futuro? Claudiane, não tem, eu não me lembro de já ter visto na literatura alguma coisa relacionada a tempo limite. O tempo a gente diz que é o mínimo possível, tá? E outra coisa, as alterações de arcada dentária dependem muito do tempo de uso, da frequência e da predisposição. É um conjunto, né? Mas o que a gente pode fazer para prevenir, a gente tem que fazer para prevenir. Com 2 anos, eu acho que já é uma idade bastante ideal para você já ir pensando, para as mães já irem pensando em fazer a retirada dessa chupeta. O seu usou só até os 2 anos, ótimo, né? Agora vai acompanhando, pede para o dentista, pro dentista ou para a dentista dele ir acompanhando esse crescimento crâniofacial, mas muito provavelmente com essa idade ele não vai ter provocado ainda nenhuma alteração
estruturas de arcada dentária, de oclusão, não, tá bom? Só para terminar essa questão da respiração oral, então. Eu já falei ali atrás que uma das causas da respiração oral pode ser podem ser os hábitos nocivos, né? O uso da chupeta, a sucção digital, que vai trazer toda uma alteração nas estruturas musculares, promovendo essa postura de lábios entreabertos, porque eu não vou ter força para manter a boca fechada, né? Isso pode vir lá da amamentação também, mas eu quero dizer também que a respiração oral, e a gente tem que ficar bastante atento, pais, mães e profissionais da saúde, ficar bastante atento nos problemas respiratórios em si, né? Então, as adenoides, as hipertrofias de amígdala, as rinites alérgicas, as bronquites, né? Todos os problemas respiratórios, algum outro tipo de obstrução nasal, por exemplo, um desvio de septo, tudo isso pode, além dos hábitos deletérios ou nocivos, pode causar respiração bucal, obviamente. A criança tem uma obstrução nasal, ou mesmo aquelas crianças que gripam com frequência. Qualquer tipo de obstrução nasal vai causar respiração bucal, que vai levar a problemas de crescimento craniofacial e de alteração de estruturas musculares, tá? O que a gente pode fazer para corrigir a respiração oral? Cristiane, a primeira coisa que a gente tem que fazer para corrigir a respiração oral é verificar se não tem uma causa orgânica, que foram as que eu acabei de citar aqui, né? Então, é ideal eu encaminhar para o pediatra ou encaminhar para o otorrino para verificar se não tem nenhum tipo de causa orgânica. Enquanto houver a causa orgânica, a gente não consegue evitar que a pessoa tenha respiração bucal ou oral, né? Eliminada qualquer possibilidade de causa orgânica, o ideal é encaminhar para um fonoaudiólogo para que sejam feitas terapias específicas para promover respiração oral. Isso vai envolver tanto a estimulação do olfato, a estimulação sensorial da criança para que ela volte a aprender a usar o nariz, quanto o fortalecimento dessa musculatura para que ela consiga manter essa postura de lábios vedados, a postura de língua correta, né? Então, é um conjunto que é importante, a estimulação sensorial e promover a adequação do tônus dessa musculatura. Se ela não consegue, se ela não tem força na musculatura suficiente para vedar os lábios, eu também não vou conseguir, né? Então, basicamente isso. Verificar se não tem nenhum problema orgânico. Se não tem nenhum problema orgânico, encaminhar para a fono. E aí, quando a gente fala em alterações oclusais e em respiração oral e postura inadequada de lábios e língua, a gente tem aqui a questão da postura de língua, né? Eu já mostrei lá no slide anterior a postura de língua no soalho bucal, né? Que é uma postura inadequada, e aqui a gente tem uma postura de língua interposta. Isso aqui, corrigir isso aqui é fundamental para que o tratamento ortodôntico tenha sucesso. Já vou responder sua pergunta. É fundamental para que o tratamento ortodôntico tenha sucesso. E para que o tratamento fonoaudiológico tenha sucesso, para eu conseguir tirar essa língua dessa postura de interposição, eu dependo do tratamento ortodôntico. Tá vendo como não tem como trabalhar sozinho? A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Além da postura de língua, da postura correta da língua ser importante para que o tratamento ortodôntico seja eficiente, essa postura de língua inadequada, junto com alterações de oclusão, podem causar alterações de fala. Aqui nessa foto, a gente está vendo uma língua interposta, né? A língua, durante a fala, ela pode ficar entre os dentes, entre os incisivos anteriores,
em duas situações. Na emissão dos fonemas linguodentais ou linguoalveolares, que são os fonemas T, D, L e NE, né? Então, a pessoa que vai falar, por exemplo, lápis, e aí fala lápis, né? Coloca a língua entre os dentes. Ou aqueles casos de ceceio anterior, que muita gente conhece popularmente como língua presa, né? Que é aquela fala assim, tá? Então, a gente chama isso de ceceio anterior. Por que que é importante eu pensar nessas alterações de fala? Quando eu tenho uma postura de língua inadequada e eu tenho uma maloclusão, uma maloclusão entre as arcadas dentárias, e eu tiver permanência, persistência dessas alterações de fala, e as mesmas coisas eu falo, a gente pode falar em relação ao processo de deglutição, isso vai perpetuar ou vai dificultar o tratamento do ortodontista. Então, essas alterações de fala, juntamente com a postura de língua em repouso, vai fazer com que esse tratamento ortodôntico seja, às vezes, até não tenha sucesso, né? Ou tenha sucesso e a postura de língua é mantida e durante a deglutição ou durante a fala, e eu perca todo esse tratamento ortodôntico e tenha que refazer, tá? Tem que reencaminhar a pessoa para começar, para reiniciar o tratamento ortodôntico, ok? Uma outra alteração de fala que a gente tem também é o ceceio lateral. Em vez da língua ficar interposta entre os dentes anteriores, entre os incisivos interiores, e a pessoa falar assim, a língua vai se interpor entre os incisivos, na lateral das arcadas dentárias, né? Então, a fala vai sair assim, tá? É uma outra alteração de fala importante também que a gente encontra. Bom, em relação à mastigação e à deglutição, vamos lá, retomando tudo que a gente já falou. Se a criança não tem um desenvolvimento crâniofacial adequado, se ela não desenvolve bem a musculatura facial, né? Se ela tem flacidez dos músculos da mastigação, flacidez lá na bochecha, se ela tem flacidez ou postura de lábios entreabertos, se ela não tem postura de língua correta, ela vai ter dificuldade aqui na mastigação e, consequentemente, na deglutição, tá? Então, tão importante quanto a amamentação, o aleitamento materno lá no início da vida da criança, é importante também o processo de mudança de consistência alimentar, né? E de variação dessa consistência alimentar para que a musculatura também se desenvolva de uma forma correta, para que eu tenha uma musculatura adequada, uma musculatura de face adequada, capaz de manter todas as estruturas em um alinhamento correto, né? Para manter lábios fechados, para ter um crescimento adequado de palato, de arcadas dentárias, uma oclusão adequada. Então, a mastigação também é uma coisa importante. Ela é importante enquanto promoção e manutenção de estruturas musculares adequadas, como também ela é importante eu lembrar que as estruturas que já não estão adequadas vão dificultar esse processo de mastigação. E se eu tenho uma mastigação ineficiente, eu também vou ter uma deglutição ineficiente. A pessoa vai ter dificuldade para engolir, né? Então, se eu não mastigo bem, eu não engulo bem, ok? Além disso, durante a deglutição, eu também posso eu posso evidenciar aquele comportamento, aquela postura de língua entre os dentes, né? Que a gente já mencionou anteriormente, e que vai dificultar, atrapalhar e às vezes vai ser a causa do não sucesso de um tratamento ortodôntico, certo? E aí, falando na consistência dos alimentos, é muito importante a gente fazer orientação
dos pais e dos profissionais de saúde também, para prestar atenção nessa questão da consistência dos alimentos. Tem criança que só gosta de comer coisas pastosas. Por quê? Porque já não tem a musculatura adequada, a musculatura já é flácida, né? Então, comer uma coisa mais dura, que tem que mastigar mais, é mais difícil. Então, tá vendo como uma coisa leva a outra? Se eu já tenho a musculatura flácida, eu não vou querer mastigar alimentos mais duros. Mas se eu não mastigo alimentos mais duros, eu vou permanecer com essa minha condição de musculatura flácida, né? Então, a gente tem que ir tentando reverter isso aos poucos. Por isso que eu sempre falo, muito melhor trabalhar com prevenção, né? Muito melhor oferecer no momento certo a consistência certa dos alimentos, né? Existe um material do Ministério da Saúde que chama-se 10 Passos para uma Alimentação Saudável, né? Ele é de cunho mais nutricional, obviamente, mas eu achei nesse material essa tabelinha que é importantíssima para nós quando a gente pensa em termos de consistência alimentar. Então, olha só, até os 6 meses, orientado ao aleitamento materno exclusivo, né? Ao completar 6 meses, o leite materno, mas aí já pode começar a introdução de papinha de fruta e papinha salgada, tá? Nada muito liquidificado, né? Uma papinha mais de consistência pastosa, mas não liquidificada, pastosa, amassada mesmo com garfo, tá? A importância do colorido da comida também, né? Comida colorida significa variedade de estímulos em termos nutricionais também, né? Então isso é bastante importante. E por que o leite materno aqui ainda? É preconizado pela Organização Mundial da Saúde que a alimentação materna se dê até os 2 anos, né? Até os 2 anos de idade. Quando o bebê completa 8 meses, ele já pode ir passando gradativamente para a alimentação da família, né? Obviamente que tudo cortado em pedaços menores, né? E algumas coisas no início dessa mudança gradativa, ainda amassados, mas aqui ele já pode começar a participar das refeições da família com o mesmo tipo de alimento, desde que não seja muito condimentado, né? Obviamente. E ao completar 12 meses, a criança já tem completa condição de se alimentar com os mesmos alimentos que a família utiliza, né? Não precisa mais de de nada amassadinho e nem picadinho. Aqui ele já é capaz de processar, de mastigar, ainda não com todos os dentinhos, obviamente, mas ele já é capaz de começar a desenvolver uma mastigação eficiente aqui. Deixa eu ver, Eleni. Dizemos hoje, em função da imensa consistência pastosa dos alimentos ingeridos, que trata de uma geração danoninha. É verdade, né? É pura verdade, né? Às vezes, o alimento pastoso é mais fácil para a mãe, é mais fácil para a criança, né? Come mais rápido ali, põe na boca e engole, né? Mas a gente tem que pensar que muitas das recusas alimentares da criança ao longo do seu desenvolvimento vem lá de trás, dessa pouca variedade de oferta, dessa oferta do alimento que é mais fácil, né? Então, se a gente quiser um desenvolvimento adequado de estruturas musculares, de desenvolvimento craniofacial e pensando no desenvolvimento na questão nutricional da criança também, questões de saúde, quanto mais variada for a oferta de alimentos, em termos de variedade nutricional, quanto em termos de consistência alimentar, isso vai ser muito mais benéfico, né? E para finalizar aqui, já que nosso tempo está acabando, eu queria dizer, como eu estou falando desde o começo, a gente não trabalha sozinho, a gente depende da equipe multiprofissional. E o trabalho multiprofissional ou interprofissional é muito mais gostoso, é muito mais gratificante. E conhecer o trabalho do seu colega e mostrar para ele também qual que é o seu trabalho é uma troca muito gostosa, né? Então, para quem trabalha com estratégia de saúde da família, para quem trabalha com NASF, por exemplo, aqui em Goiânia, infelizmente, não temos NASF mais.
E, enfim, mas quem tem a oportunidade de trabalhar, mesmo em instituições como ou em escolas, a gente tem, por exemplo, os programas de PSE, né? Ou temos também a fonoaudiologia na escola, ou fonoaudiólogo educacional. A gente podendo trabalhar e divulgar tudo isso para a equipe multiprofissional é muito importante, né? Então, eu quero pedir para vocês que trabalham com esses programas, né, que sejam multiplicadores dessas ideias, desses conceitos, de todas essas orientações que a gente viu durante essa aula. Eu estou à disposição de vocês, né? E eu quero dizer só mais uma coisa em relação ao PSE, que é o Programa de Saúde do Saúde Educacional, Saúde do Educando, que o profissional da saúde lá no PSE, lá na escola, ele é responsável não só pela promoção da saúde, pelas orientações, mas ele também é responsável por reconhecer possíveis problemas que as crianças possam estar tendo, que os alunos possam estar tendo de saúde, que sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento acadêmico. E eu quero colocar aqui, eu quero evidenciar aqui que foi assunto da aula de hoje a questão da respiração bucal, né? Então, o profissional percebendo crianças com respiração bucal na escola, é importante fazer encaminhamento para o pediatra, para o otorrino, para saber exatamente o porquê que está acontecendo aquilo, porque se a criança respira mal, ela dorme mal, ela se cansa mais rapidamente, ela se alimenta mal, e ela vai ter dificuldade de aprendizagem, dificuldade de atenção e consequência disso tudo.